Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, dia 7/11, quinta-feira, o Vasco joga final de semana contra o Fortaleza. Jogo complicadíssimo, né? Vou deixar para falar mais para frente sobre esse jogo. Separei aqui um trechinho para falar sobre Paiva, né? Coletiva do Paiva e sobre as verdades que teriam que ser ditas sobre o Paiva. E ele mesmo falar as verdades, né? Só que eu sei que ele não vai dizer, porque não tem como, mas digo aqui as verdades que deveriam ser ditas, né? Falando-se de Paiva, né? Bom, ele jamais, o Paiva, vai dizer que não tem elenco, que não tem banco, e por conseguinte não pode ter um time. O time é feito de peças que você vai ao elenco e coloca no time. Titular, reserva. Muitas vezes a gente reclama aqui, há uma reclamação que ele demorou a mexer e blá blá blá, porque não tem peças minimamente razoáveis para colocar nos lugares. Quem acompanha o Flamengo aí, em jogos, quem gosta de futebol vê Flamengo, Galo, Palmeiras, Grêmio, isso é óbvio, né? Viu que o Felipe Luiz, numa coletiva, ele disse, foi perguntar ao Felipe Luiz, por que você trocou só 2 jogadores e não 5, como você tem direito? Achei que o Flamengo fosse perder o padrão, fosse perder a intensidade e blá blá blá. É isso aí. Só que Felipe Luiz, milionário, não está mais preocupado com dinheiro, e o Paiva, começando agora, o cara tem que sujeitar algumas coisas, não tem jeito. Toda pessoa, início de carreira, né, tem que se sujeitar a algumas coisas. Inclusive, quando a gente fala assim, não é sujeitar coisas ilícitas, não, mutreta, não. Ele não tem nome, não tem experiência ainda, e aí tendem a forçá-lo para alguma coisa, e é verdade, né? Ou impedir que ele fale, com medo de perder o emprego, sua sequência no Vasco e blá blá blá. Então, ele, Paiva, poderia dizer, não tenho elenco, não tenho banco, por conseguinte não vou ter time, né? E também poderia dizer outras coisas piores. Ô Pedrinho, por que você não contratou pelo menos um zagueiro para mim? Eu queria 2. Um para ficar ao lado do João Vitor e o outro para ser reserva, imediato, um dos dois. E mesmo o João Vitor, né? É um cara que vem sendo expulso bastante vezes. Me parece que é o jogador que tem mais expulsões no Brasileirão, não é isso? É isso aí. Então, outra coisa, o Pedrinho, você não me deu atacantes que façam gol, Pedrinho. Você me deu o Jean David, me deu supostamente o Maxime, que joga pela direita. Alex Teixeira, me deu o Souza, o Coutinho fora de forma. Poxa, Pedrinho, como é que eu faço agora, né? Ele não pode dizer isso. O Pedrinho, cadê meu centroavante que pudesse jogar por baixo também? O Verratti só joga por cima, não joga por baixo. Vai dizer isso? Não vai dizer. Pedrinho, você não me deu meias de criação com intensidade. Você me deu o Pedrinho, você me deu o Coutinho, né? Que está fora de forma. Inclusive colocaram ele antes da hora na preparação física, errou médico. Já falei aqui várias vezes. Errou médico, preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, massagista, errou, todo mundo lá errou, né? Não podia ter colocado o Coutinho antes. Friso aqui, nunca vi um jogador ter caído da barriga, muito tempo fora, muito tempo sem intensidade de um jogo do brasileiro, então fica complicado demais. Payet joga um jogo bom, aí as hienas, né, levantam os braços, as hienas, o que a gente mais tem aqui é a hiena, né? Payet joga um joguinho bom, não sei o que, tem que ficar, mas pega o resto, né? Payet é craque, não sei o que, blá blá blá. O Zinho também é craque, o Zico também é craque, o Donizete é craque, né? O Luizinho, que está lá na Net Vasco, jogou muito bem. Bota para jogar no Vasco de novo, não vai jogar, cara. É intensidade, né? Valdir, nosso puta centroavante, não vai jogar mais, esquece. Então essas coisas o Pedrinho, o Paiva poderia falar, mas não vai falar e tem que se respeitar esse cara, né? Melhores resultados ele trouxe aí pro Vasco, colocou o Vasco aí numa semifinal de Copa do Brasil, que o Vasco não chegava há anos. Esse ano é com esse time mequetrefe, né? Com esse time ruim, inclusive
ajudado para o mal pelo Pedrinho, né? Pela sua janela horrorosa, né? Dizendo-se o Edmundo, que está coladinho com o Pedrinho, que é o amigo do Pedrinho, não, nós temos expertise, planejamento esportivo, blá blá blá. Isso ele não vai dizer. E aí, na coletiva contra o Botafogo, é claro que ele vai chegar e dar respostas polidas. Eu sei que o Botafogo tem uma transição rápida, todo mundo sabe, mas como impedir isso aí? É difícil, né? Podemos sugerir alguma coisa aqui, de repente jogar no 4-4-2, ou jogar com mais gente no meio de campo, fixa, né? Por exemplo, botar o Paê mais fixo, centralizado. Mas mesmo assim não dá. Contra o Bahia jogamos com 3 volantes. Deu certo, encaixou. Inclusive, o Paiva pegou essa exceção desse jogo, porque encaixou, e todos os outros não estão encaixando e fica dizendo. Por que não encaixa? Porque a gente não tem peça, não tem jogadores. A gente foi ao limite, foi no máximo. Sabe quando aquele lutador já deu todos os socos que tinha para dar? Não tem mais? E aí não adianta. O Vasco está destruído fisicamente. Chegou ao limite. Está aí com 46 pontos, né? 43 pontos, salvo engano. Agora deu um branco, 43 ou 46, não importa. Não cai mais, né? E o Vasco está nessa questão aí de chegou ao limite, né? Acho que quando penso em colocar Adson de novo, David, se voltar de preparação, acho que não. Jair, Paulinho, não. Bota para ano que vem, né? E, por exemplo, a questão da coletiva do Paiva, algumas coisas podem ser ditas. O Vasco vem realmente na fase defensiva num 4-2-4, só com 2 volantes. Isso pode ser melhorado, Paiva. Isso pode ser melhorado. Com, de repente, mais um volante. Eu expliquei ontem no meu vídeo aí os 2 primeiros gols do Botafogo. O terceiro também. Os 2 foram muito iguais. Os 2 primeiros gols do Botafogo foram muito iguais, né? Transição rápida, uma cabeçada da Botafoguense atacando a gente. 4-5 dentro da área. Divide a marcação, já era gol dos caras, né? O calendário é difícil. Ele não pode dizer isso. Ele está se desculpando. O calendário é ruim para todo mundo. O calendário pode ser ruim para todo mundo, mas para o Flamengo é melhor, que tem mais jogadores. O Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o Botafogo. Eu sei que o calendário é ruim para todo mundo, mas quando você tem um elenco diminuto, fica mais difícil para você, com esse elenco exíguo, movimentar, manejar as peças para sobreviver ao campeonato, né? Maxime, por que o Maxime não entra? Por que o Rojas não entra nunca como titular, né? São fenômenos que quem pode explicar é o Pedrinho, que já voltou a assumir novamente. Quando o Pedrinho aparecer, explicar e blá blá blá. E só se vê agora, né? Vou até soltar um vídeo sobre isso. Contratação pelo não sei o que grego, bilionário grego, não sei o que. Só se fala nisso. O Vasco parou de pensar que pode se remodelar como o Flamengo fez e não ter mais dono. Mas os imediatistas querem agora o Vasco vendido, né? Para outro dono qualquer, mas vai ser objeto de um vídeo específico aí, que eu vou soltar daqui a pouco mesmo. Bom, se gostou do meu comentário aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar que você quer receber do YouTube notificações, avisos sobre os meus vídeos quando forem ao ar. Se inscreva no canal Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo.